O que não te contaram sobre o luto. Começa agora uma conversa real sobre dor, tempo, fé e ressignificação. Seja muito bem-vinda, porque agora você é a minha convidada especial para permanecer nesta live até o final, porque vamos ter aqui uma conversa muito empática entre duas mulheres que vivenciaram um luto profundo. E aqui vamos entregar para você muitos entendimentos que muitas vezes ficam aí debaixo de algumas percepções que precisam ficar melhor elaboradas. Agora eu quero te convidar para ir compartilhando essa live que acabou de começar, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido não só para você que já está aqui, mas para quem vai assistir também vai ficar gravada aqui e você pode seguir encaminhando, porque vai tocar muito ao espírito e ao coração de quem está aqui assistindo. Afinal de contas, o luto, ele não é linear, ele não passa rápido e ele não é um sinal de fraqueza. Na verdade, ele é bem complexo, são muitas camadas. E também queremos falar de quem fica. Como é que fica a condição emocional, espiritual do cuidador? Aquele que esteve mais próximo durante esse processo, muitas vezes de despedida. Mas também vamos te falar os tipos diferentes de luto. Então aqui vai ser uma conversa muito interessante, mas eu não vou estar aqui começando essa live sozinha. Eu tenho uma convidada muito especial e eu faço questão de já chamá-la no início da live para que os seus seguidores também possam já seguir entrando na live e não perder nenhum momento dela. É a Érica Leite, uma queridíssima que eu vou apresentá-la depois que ela entrar aqui na imagem comigo. Deixa eu já chamá-la aqui. Enviando o convite. Que maravilha! Já estamos aqui juntas, querida Érica. Sim, Já queria começar aqui com você, já comigo, partilhando dessa tela. Eu já quero deixar o convite para que a gente possa encaminhar nos nossos grupos, querida amiga, para que as pessoas não esqueçam de entrar e não percam nenhum momento dessa live tão especial. Já vou sim. aqui mandar um grupo, mulheres, façam mesmo. Tem um aviãozinho aí do lado, já vamos convidar quem precisa tá aqui nessa live agora. É, bora lá. Tem um monte de gente convidada e um monte de gente que precisa ouvir desse tema, né? Essa é uma noite muito especial, minha amiga. Eu quero primeiro, antes de qualquer início aqui, trazer uma pausa, porque tem duas mulheres que eu preciso homenagear, prestarmos honra, porque são elas que nos fazem estar aqui nesse momento agora. Boa noite a todas vocês que estão entrando. Mas agora eu quero falar para você, antes de seguir, eu quero abrir esse espaço aqui de honra, como eu te falei, porque essa conversa entre eu e Érica nasce do amor, nasce da ausência e do legado. Hoje eu quero honrar a memória de duas mulheres, a dona Raimunda, minha mãe, e a dona Magda, mãe da Érica. Mulheres que nos formaram, elas nos ensinaram a ser quem nós somos. E elas continuam vivendo através de nós. Nós estamos aqui, eu e Érica, na expressão de continuidade. Continuidade, não é, Érica? De valores, de força, de fé, de esperança. Sim. Falar do luto nessa live sem honrar quem partiu seria insensível à história que nos trouxe até aqui. Muitas pessoas, nós sabemos, que não aprenderam a dar lugar nem à honra, nem ao significado àqueles que se foram. Mas aqui, eu e Érica, a gente escolhe fazer diferente. Essa live, ela é também um gesto de amor, de memória viva e de respeito por tudo que nós recebemos. Que essa conversa de hoje possa alcançar muitas pessoas e que elas saibam amar não termina na ausência. Seja muito bem-vinda. Essa noite nós vamos te falar o que não te contaram sobre o luto. E é como eu falei no início, uma conversa real entre eu e Érica, onde a gente vai falar sobre dor, fé, tempo e ressignificação.
Érica Leite é uma mulher que tem uma jornada de alguns anos aqui comigo. Eu sou muito honrada de tê-la como companheira de fé, irmã em Cristo. Juntas nós congregamos na mesma comunidade de fé. Quando eu vivi o meu luto, você segurou na minha mão. Me lembro. 4 anos atrás, os seus áudios, seus devocionais no grupo de WhatsApp foram tão importantes para mim. Passaram-se 4 anos a gente juntas aqui. Sim. E com mais história ainda para contar, partilhando. Hoje nós não somos mais só irmãs, mas somos profissionais da mesma área, acolhemos diariamente pessoas que vivem, passam pelo luto. Então, aqui me chamo Josélia Calisto, terapeuta especialista no emocional feminino, para quem não me conhece, também mentora cristã, mas antes desses títulos eu estou aqui como filha de Deus, que é o maior deles, e como uma mulher que, assim como a Érica, temos atravessado uma dor profunda, que é a superação do luto. Érica Leite, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que agora você pudesse se apresentar. Para quem está aqui nos ouvindo, eu quero já adiantar, são todas muito bem-vindas, mulheres. É isso Fique à aí. vontade. Obrigada. Obrigada, Jo. Já comecei me emocionando aí no começo, né? No comecinho, quando você começou a falar, e eu me preparei, né? Falei, aqui o propósito hoje é a gente poder ajudar vidas, vidas que passam pela dor que a gente passou, que eu estou passando, né? Mas eu me preparei, falei, eu não posso me emocionar, senão eu saio do meu racional. Mas não tem como, né? A vida é emoção, com a razão, e o importante é a gente equilibrar tudo isso, né? Eu sou a Erika Leite, também sou terapeuta, amo trabalhar. Eu especificamente trabalho com mulheres e também com homens e ajudo aí muitas pessoas a serem curadas, libertas das suas feridas emocionais. E hoje estou aqui para falar um pouquinho com você a respeito do luto. Bora lá. Querida Érica, obrigada. Mas antes de qualquer teoria, eu quero te fazer uma pergunta muito particular. Como é, Érica, que você tem vivido esse tempo internamente? Não como uma terapeuta, mas como uma mulher. Traz essa partilha para nós, por favor. É, olha, Ju, a palavra luto, ela significa exatamente luta, né? Então eu tenho lutado comigo, lutado com uma avalanche de sentimentos. Eu Cada dia que passa, eu tenho aprendido a lidar com cada um deles. E o que mais tem sido difícil para mim, ou na verdade foi difícil, foi a questão do preparo. Eu acho que eu nunca tinha escutado. Para falar a verdade, a gente escuta, a gente está na igreja, a gente sabe, e a gente está com família, a gente sabe a respeito do luto, a gente sabe a respeito da passagem das pessoas, mas viver o luto, acho que eu não sabia, José. Acho que eu não sabia viver isso. Por mais que eu tenha vivido também com meu pai, mas eu falei, gente, eu não sabia, não sei se é porque é mãe, aquilo fica tão afetuoso, tão dentro da gente, que eu senti um despreparo tão grande. E aí eu fui buscando equilíbrio entre a fé e a emoção. E aí ao longo da live a gente vai falando. É tão importante tudo isso, porque eu também te falo que quando eu vivi o meu processo, eu senti aquela sensação como se eu estivesse sobre um tapete e alguém tivesse, quando eu recebi a notícia, puxado bruscamente e eu me visse caindo em um poço sem fundo. Eu senti Uhum, aquele gelar na barriga. Mas também eu te falo que aquela tamanha dor, ela foi uma dor de redenção, viu, uhum, Érica? Porque quando eu vi que não havia possibilidade humana de me sustentar diante daquela tamanha perda, eu me rendia entregando que eu ainda não havia entregue uhum, ao nosso Senhor Deus. sim. Érica, tantas coisas eu precisei viver para poder entender esse novelo tão emaranhado que traz o luto, porque ele traz muitas questões profundas que nos Uhum, convida a olhar e às vezes a gente não quer ver. Então, é muito lindo quando você fala essa tua experiência tão assim próxima. Olha só, as meninas estão falando aqui, ó. Acho que até hoje não aprendi a viver o do luto. luto. É. Ô Liz, fica aqui com a gente, você vai ver testemunho real e também possibilidades de como você se acolher, porque nós vamos falar de uma coisa muito importante que a gente não pode negar de sentir. Porque se Uhum. você não sente quando deve ser sentido, você fica presa. E lá mais na frente, 10 anos, 15 anos depois, você continua andando, arrastando uma carga pesada do que já se foi.
Então, Érica, eu tenho mais uma pergunta para você aqui. O que que te surpreendeu nesse processo de luto que ninguém te avisou que poderia acontecer, Érica? Conta aqui, porque eu quero trazer essa surpresa que é, porque como você falou, muitos anos já ouvindo falar sobre luto, a Uhum. gente tenta se preparar, mas e na hora? O que que mais te surpreendeu? A dor, Jô. Sabe quando você sente qualquer dor e você tem sempre uma solução? Você vai tomar um remédio, você tá ali, você procura fazer alguma coisa, você vai até um tratamento. A dor, Jô, o que me faz até estar aqui hoje é a dor. Porque você fala, meu Deus, é uma dor tão latente, uma dor que te invade, e aí você não tem linguagem, você não tem recursos de sobrevivência, né? Então eu entendi desde então que eu precisava o quê? Ter me preparado, né? Porque o luto chega, mas o preparo emocional precisa chegar junto, Ju. Então E eu sentindo na pele, eu, uma mulher que já caminha na fé, uma mulher que cuida do emocional, eu senti uma dor e eu fiquei imaginando, imagina aquela pessoa que mora sozinha, que perde pai, que perde mãe. Imagina uma mãe que perde um filho de 3 anos de idade. Imagina, tem inúmeras perdas, né? A gente vai conversar aqui. Então, o que mais me chamou a atenção foi a dor, Jô. Como lidar com essa dor? e essa dor pede que você não caminhe sozinha. Isso. Essa hora você tem que buscar suporte, apoio. Quando eu vivei o meu luto, Érica, eu cheguei na frente da psicóloga que eu tive que buscar apoio espiritual, emocional e físico. Uhum. Porque a maneira como minha mãe partiu, e particularmente, foi muito dramática. Nós vivenciamos essa separação lentamente por conta da doença consumindo e você sabendo que aquela hora se aproximava. E são tantos sentimentos, porque tem um esgotamento mental, é um processo onde você se doa totalmente. São Sim. muitas questões, porque existem sobrecargas. Existem níveis de relacionamento com o ente querido, muitas coisas começam a aflorar. Feliz daquele que tem tempo de se reatar enquanto esse processo de desligamento acontece, mas a gente sabe que muitas vezes é brusco. E aí ficam as pendências emocionais para serem resolvidas. E o que mais você, que está vivendo em lutamento, é se acolher. Uhum. Não é a hora de você se julgar, de você se penalizar, é a hora de você realmente voltar para si. Porque ficam muitas pessoas ao redor dando as frases clichês. Só que essas frases clichês, muitas vezes elas não acompanham a necessidade real do que a gente precisa. Às Sim. vezes é um silêncio Uhum. presente, né? Mas eu quero falar para você, eu já vi que muitas mulheres aqui estão passando por isso, já passaram. Então, você que está passando esse luto recente ou antigo, eu peço que você escute com gentileza com você mesma, porque aqui eu não quero dizer para você que você tem uma obrigação de ser forte. Eu e Érica, nós recebemos pessoas diariamente que estão aí há anos vivendo o luto do marido, vivendo o luto de um filho. Gente, são dores que amargam e consomem a vitalidade daquela pessoa. Já recebi mulheres descaracterizadas da sua identidade. Mulheres que Uhum. perderam a força do seu pilar interior, do seu amor próprio, entraram no autoabandono, a dificuldade de recomeçar. Glória a Deus que nós temos a fé em Cristo Jesus, que nos impulsiona para que a gente se coloque, creia nos recomeços. Mas aqui eu também quero falar da movimentação que precisa partir de nós. Não ficarmos na passividade, mas fazer um movimento. Eu, no dia seguinte, Érica, eu pedi ao Senhor forças para que eu pudesse cuidar da minha casa. Eu tinha Uhum. filhas. Eu levantei, eu fiz o café, eu fiz a escolha de dizer eu não vou ficar no quarto escuro. Eu acredito que você também, não é, Érica? Teve que ter essa movimentação para não ser aquela que ia cair e levar todos que estavam ali ao seu redor, porque nós somos pilar emocional dos nossos lares, né? E nós influenciamos como que a casa gira. Eu imagino a tua preocupação, né, Érica? Sim, nossa, demais. E a gente, de certa forma, experimenta um mix de emoções, né? Mas a gente tem que equilibrar, a gente tem que. A mente fica a milhão, a milhão, a milhão, e aí a gente tem que equilibrar exatamente para a casa não cair junto, né? E aí é o que eu quero te falar aqui, o que não te contaram. Verdades terapêuticas, a gente não poderia deixar de trazer aqui, porque Sim. são verdades tão simples, mas que às vezes elas não caem com naturalidade. Então eu queria que você agora abrisse seu coração, tirasse as resistências para que você pudesse externalizar, porque a cura
ela é simples. Uhum. Quando você está com o coração quebrantado, nós precisamos entrar no lugar de se permitir ser desconstruídas. Às vezes a gente carrega algumas cargas que não são nossas. Às vezes a gente carrega crenças do que nós ouvimos tanto nos falar e aquilo fica impregnado. Para a gente viver o novo, a gente vai ter que tirar bagagens, carregando a memória em honra daquele ente querido, mas muitas coisas, a realidade é que você vai ter que transformar para viver o novo tempo. Uhum. Então, uma das coisas que não te contaram sobre o luto é que ele não tem prazo. Não, mulheres, não dá para estipular. Daqui um ano eu já não estou. Olha, é maravilhoso quando você tem essa resposta rápida. Essa resposta rápida vem do preparo que a Érica falou, de recursos emocionais também que te sustentem. Quando você entra num processo de autoconhecimento, isso te ajuda muito. Uhum. Você é composta por espírito, por uma alma. Essa alma tem um intelecto, você precisa desenvolver. Isso traz muita lucidez. Você sai de uma mente fechada para poder ver maior o todo. E isso tudo faz a diferença. Eu digo para você que minha vida se transformou completamente. Eu Uhum. tinha uma dependência emocional muito grande com a minha mãe. Nós éramos codependentes, Érica. E aí, Érica, para eu encontrar o que que era só a minha identidade. Eu Uhum. tive que soltar as responsabilidades que eram da minha mãe, que eu também carregava como minhas. Uhum. Foi um tempo que eu precisei elaborar muitas coisas, mas a gente fica com muitos ruídos que nos sequestram também. Sim. Então, isso tudo eu não posso te dizer que tem um prazo, porque cada um tem um tempo. E Uhum. não existe o tempo certo para sentir. Não existe um calendário emocional. O que existe, de fato, é o que a Érica falou. É uma dor que precisa, de fato, ser vivida. Há Uhum. tempo de prantear. Uhum. Muitas mulheres sofrem duas vezes. E eu vou te dizer o porquê que são duas vezes. Primeiro é pela perda e depois é pela cobrança. Mulheres, cobrança. Cobrança no luto existe. Existe uma cobrança que vem dos de fora, como também existe uma cobrança que vem de nós. Uma Uhum. cobrança que vem daqui de dentro. De já estar melhor, rápido. Porque você está aqui, você tem fé. A gente não está colocando em xeque a sua fé. Uhum. Eu preciso dizer isso com muita clareza, porque quando você veste essa cobrança, ela só vai prolongar a sua dor. Quando alguém te apressa, quando você mesmo se apressa, o luto ele não termina. Ele vai se escondendo. É verdade, tem gavetinhas. A gente vai escondendo as dores. E o luto, quando ele é respeitado, ele vai encontrando um caminho. Aí ele vai virando, não um peso, uma Uhum. ressignificação. Isso é Uhum. muito importante. Olha o que a Alice está falando. Eu fiz e continuo a trabalhar, estudar, ter uma vida social normal, porém no silêncio do quarto, quando se encontro, quando me encontro sozinha, aí pega. O Uhum. pensamento consome. Esse pensamento, Liz, ele precisa ser organizado, ordenado. Porque às vezes ficam emoções muito presas, e eu te asseguro que a emoção não vem só por conta do fato do luto. Eu te asseguro porque eu também vivi isso. Eu tive que entender camadas mais profundas da minha própria vida, do contexto de onde eu vim, de questões que eu vivi e que eu não tinha cognitivo para discernir. Uhum. Eu preciso voltar de novo em algumas questões, mas às vezes a gente prefere dizer assim: eu não vou nem mexer nisso. Isso daqui vai causar muita dor. Algumas vezes a gente tem que fazer algumas visitações, mas não aleatórias. A gente precisa entrar no nosso interior com respeito. Então Uhum. a gente precisa entrar com orientação. É muito importante isso que eu estou falando aqui para você. Sim. Então, é uma verdade que eu queria compartilhar, que o luto ele não tem um prazo. E uma segunda verdade, Érica, muito importante, que o luto ele não é só por morte. A Uhum. gente vive o luto de muitos lugares aqui da nossa vida. Existe luto no divórcio. Sim, Sim. existe luto no divórcio. Existe luto na infertilidade. Existe luto quando a gente perde quem era. Perceba bem. Uhum. E existe luto em sonhos que foram interrompidos. Uhum. Isso é muito importante. Por isso, nem todo luto, mulher, ele é visível. Você consegue perceber? Sim. Mas todo luto, ele não é visível, mas ele é real porque Uhum. você sente.
E deixa eu te dizer algo muito especial para você que está nos ouvindo aqui agora. A dor não mede o tamanho da sua perda. Ela mede o tamanho do seu vínculo. Isso é muito importante. Uhum. E é por isso que no luto podem surgir sentimentos que vão confundindo a gente. É uma raiva, é uma culpa, é uma confusão, é um cansaço profundo por ter que ser forte o tempo todo. Sim. E o luto, ele não é feito só de tristeza. Ele é Uhum. feito de tudo aquilo que o amor deixou. Eu passei a dizer, depois de um ano do meu processo de luto, que eu passei a ver beleza na partida. Uhum. Isso para mim parecia uma loucura. Como, Josélia, existe beleza na partida? Uma Você vê o cuidado do Senhor. Uhum. Você vê, você começa a acolher tudo isso e ver que em amor você agora recebeu algo muito especial. Você recebeu um legado na sua mão. Uhum. Isso caiu uma ficha muito louca dentro de mim. Quando eu verdadeiramente me dei conta que eu era a matriarca da minha família agora. Porque Uhum. minha mãe foi um Moisés para mim. Ela foi uma bengala espiritual durante muitos anos. Eu deixei de me entregar mais porque eu sabia. Tinha ela intercedendo e orando, me sustentando. Mesmo já tão frágil fisicamente, mas ela tinha uma autoridade sobre a minha vida. Uhum. Quando a ficha caiu, Érica, que esse bastão estava na minha mão e o que que eu ia decidir agora perpetuar, me chamou para responsabilidade. Sim. Aí eu falei, eu tenho uma responsabilidade. Uhum. Honrar. Como que eu quero honrar? Fazendo melhor. Melhor porque ela deu tudo que ela tinha até aqui. O que que eu posso fazer para melhorar? Honrando. E aí, Érica, é onde eu quero te fazer mais uma pergunta para você participar aqui com a gente. Em, em algum momento, você percebeu sentimentos que não combinavam com a imagem que as pessoas têm do luto? Você Uhum. percebeu um movimento que não era o que as pessoas normalmente falam do luto? Você entrou em conflitos internos? Sim. Sim, porque pelo que falam, né, o que eu tinha escutado, pelo tudo que eu tinha me preparado, o luto vai vir, o falecimento passou, o velório, né, o dia, você tá ali no velório, você recebe um monte de abraço, um monte de carinho, e no dia seguinte do velório, e no outro dia. E aí você vai vivendo um misto de emoção, né, um misto de sentimento, né, que o luto, ele não é feito literalmente só de tristeza, né, o luto, ele é uma transição de uma vida que deixou de existir, que está ali do seu lado, de uma vida de uma mãe que perdeu um bebê e a mãe, às vezes, ela se enche de culpa. Nossa, eu não sou uma pessoa fértil. Nossa, será que o meu corpo, será que eu faço alguma coisa errada para o meu corpo não funcionar? Né? Então a gente tem que tomar cuidado e também tem que conversar consigo mesma, né? Então são vários sentimentos. Eu tive, por exemplo, eu tive a tristeza, lógico. Eu tive a alegria. Eu tive a alegria de também de ter podido desfrutar do convívio com a minha mãe. Eu senti por alguns minutos culpa, sabe aquela culpa de você falar, puxa, será que se eu tivesse corrido com ela para fazer alguma coisa? Será que se eu tivesse ido, né, que a gente fala o se, né? Isso vem um monte. Eu tive raiva da própria morte, né? Eu tive raiva, eu olhei para o Senhor e falei, para quê? Para que tudo isso? Então, para que o Senhor faz tudo isso e eu tenho que ficar aqui? Olha só, eu abrindo meu coração para você, né? E para vocês. Então, e mesmo a gente tendo base espiritual, a tristeza ela vem com uma avalanche, né? E aí eu e também tive momentos também de gratidão. Gratidão porque eu tive a oportunidade de estar com ela, de viver durante tempos, de fazer a vontade dela, das comidinhas, dos passeios, de ouvi-la, de ser amiga, de tudo. Então é um mix, né? Então não é o luto, não é aquela coisa que você coloca numa caixinha, você enquadra e você fala, o luto é isso. Não, o luto são muitas emoções e é igual você falou, tudo muito louco, né? E aí, às vezes, a gente causa dentro da gente um certo estranhamento, porque socialmente, né, não é tudo isso, não é isso que se espera de um enlutado, né? Às vezes a gente acha que o enlutado ele tem que ficar só, né, quietinho, aquilo vai O passar. preto, É, antigamente tinha até isso, tinha que ficar de preto. alimentando a sua tristeza e aquilo vai ficar antes. Não, a gente sente várias emoções e por isso que a gente tem que ir se conversando, tendo aquele diálogo interno para você poder entender, para você poder, sabe, e viver cada segundo do luto.
Então, assim, a gente tem que experimentar. O luto também é um experimento, não é uma coisa que a gente também tem que se fechar, né, num ambiente e falar, é isso aqui que eu tenho que viver. Mas a gente vai falar também, né, Jo? Você é uma mulher forte e corajosa demais. Você teve uma força de resposta muito rápida. Eu já demorei mais. Eu É. demorei um ano. Érica, eu fiquei um ano lavando o chão da minha casa, pranteando. Não parei a vida, mas assim como uma das nossas telespectadoras aqui falaram, que quando chegava em casa, muitos passeios eu fiz, enxugando as lágrimas. Uhum. Eu tive também, como a Elaine falou aqui, o primeiro ano é desafiador, porque são as primeiras datas, né? O Uhum. aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, aquelas datas comemorativas. Uhum. E foi tudo realmente muito desafiador. Eu vivi comemorei meus 40 anos no ano seguinte e eu resolvi naquele dia chorar o dia inteiro. Hum. Érica, meu marido me levou para um lugar agradável, eu estava em família, mas eu não estava presente emocionalmente. E eu sei que ali eu fiz a minha família sofrer, porque eu estava vivendo, insistindo em ficar no passado. Isso eu Hum. quero falar para você importante, porque isso vai nos levando, se a gente não entra para tratar, para uma depressão. Sim. Essa depressão é excesso de passado. E eu te digo que eu tive que escolher, sentindo fazer diferente, porque era legítima a minha dor. Mas eu tive que me posicionar e dizer: eu não posso mais fazer isso, porque Hum. eu acabei com o presente daquela data tão especial que o Senhor me trouxe à vida e eu fiquei sequestrada por uma emoção do dia do sepultamento. Hum. Porque a nossa mente, ela não sabe o que é passado. Quando você traz a memória, você revive. Terapeuticamente, eu quero dizer para você que está me ouvindo que quanto mais você valida essa dor, mais você valida o caminho aqui internamente que te coloca presa nessa emoção. Porque a tristeza que a Érica falou, ela, como todas as emoções, que nós somos pessoas que estamos vivas, sentimos, porque somos emocionais, essa tristeza ela é importante. Quando ela está em equilíbrio, ela te bota para reflexões profundas. O problema é o excesso dela. E Uhum. qual é a nossa meta? Buscar o equilíbrio de tudo isso. Hum. Então, Érica, eu recentemente, atendendo aqui minhas pacientes, e veio uma delas que teve a partida da sua mãe já tem 2 anos. Uhum. E ela não queria montar a árvore de Natal. Érica, ela tem um casal de filhos, a coisa mais linda, gêmeos, uma casa linda, um filho adolescente, uma mulher realizada, porque a família dela tá ali. Mas ela, Jô, como que eu vou montar a árvore de Natal se eu não vou sentir o cheiro da comida que era minha mãe que preparava? É tudo muito difícil. Eu falei, eu sei, amada, é verdade. Mas agora você vai sacrificar quem está aqui presente por aquela dor. Usa a bênção, dádiva que Deus te deu do agora. Olha os teus Uhum. filhos, as memórias que você vai deixar. Não prive de viver essas experiências. Então, eu te digo, mulher, que a gente não tá aqui nessa vida para viver dopada. Uhum. A gente tá aqui para viver ela na pele. Então, não é ruim a gente se emocionar, mas o que a gente tem que buscar é o equilíbrio de tudo isso. Então, ser forte o tempo todo atrasa o luto. É mais Sim. uma verdade que eu quero deixar para você. Ser Sim. forte, porque às vezes você fica, não, não posso parar, não, porque é isso. Não. Tudo bem, a vida precisa continuar, mas num ritmo, claro, você vai, tira o pé do acelerador, porque você tem que se acolher, é uma dor legítima, mas você entende que eu te falo que tudo é o equilíbrio, não é tudo e nem é nada. É o meio termo dentro desse lugar que se chama presente. Faz sentido, Érica, isso que eu tô falando aqui? Com certeza, Jô, com certeza, porque se a gente não reage, a gente para, né? E o corpo da gente, Jô, a intenção que eu tinha, né, era de ficar isolada, realmente, num ambiente fechada, quieta, sem falar com ninguém. E foi muito importante, né? Os irmãos me mandando várias mensagens. A igreja teve um papel fundamental. E tinha horas que eu falava, "Ai, não aguento mais tanta mensagem, eu queria ficar quieta. Mas não, eu precisava reagir, né? E a gente precisa reagir para viver um recomeço realmente, né? Eu tô olhando aqui, Jô, a
Tati Soares, ela escreveu: até hoje eu não consigo desfazer do guarda-roupa do meu grande amor. Tati, eu imagino. Hoje mesmo eu estava conversando com meu advogado, um grande amigo que trabalha, né, em parceria aí comigo também. E ele perdeu a esposa dele tem 1 ano e 4 meses. E ele estava falando exatamente sobre isso, de desfazer as coisas. É muito dolorido. Eu já tive que desfazer também das coisas da minha mãe. E assim, Tati, parece que a gente está arrancando a pessoa. Parece que a gente está. A sensação que eu tinha é que eu estava praticando um crime, né? Mas ao mesmo tempo, dentro de mim dizia: Érica, você precisa vencer. É um ciclo que começou, um ciclo que você viveu de intensidade, de alegria, de regozijo, mas é um ciclo da vida. E se você não fechar, né? Então eu pensava, se você não fechar esse ciclo aqui, você fica presa a tudo isso, né? Então, assim, Tati, se esforce, né? Se esforce. Eu sei que é dolorido, vai devagarinho, 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 senão parece que a gente mesmo se machuca num lugar, né? Você está vendo, Érica, quantas pessoas passam Sim, por isso, né? Em níveis diferentes de relacionamento, mas isso é uma verdade, é dolorida. Nós podemos falar de um jeito amoroso, de um jeito empático, não impositivo, porque cada mulher tem o seu tempo, cada mulher está em um lugar emocional diferente. Não existe uma cartilha, mas o que a gente quer colocar aqui com a nossa experiência vivida é que você precisa fazer algo por você. O que sim, eu quero com a Érica te dizer é que você não se coloque no lugar de autoabandono. Nós somos mulheres, homens que também vão assistir aqui a live, que precisamos entender a nossa corresponsabilidade no processo de cura. sim. Nós precisamos nos mexer. A palavra do Senhor fala, eu estava lendo no devocional de hoje, em Deuteronômio, eu até falei para você no início da tarde, onde o É. Senhor fala: mexam-se. Avancem. O Senhor não nos quer estagnadas. Se isso está acontecendo, tem algo, algum ruído que está te impedindo, tenha a curiosidade de saber, identificar o que se trata, para que você tenha força para se posicionar. Porque eu sempre falo para as minhas pacientes que o maior dom, gente, é a respiração. Você puxa o ar, você está vivo. Quem partiu não tem mais essa oportunidade. Partiu com Cristo é um até breve, na eternidade estaremos lá. Mas e agora o que a gente vai fazer, né? Então, a força que te fez sobreviver pode estar também te impedindo de elaborar. Hum, Consegue entender como essa frase ela é interessante? hum, E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis para nós mulheres. hum, Porque está em nós o renunciar. Nós somos mulheres que geramos. Nós somos a célula mater da família. Nós tiramos do ventre ali a vida, então a gente abre mão, a gente cede muito fácil. Essa fala especialmente aqui para as mulheres, porque é uma atenção que a gente tem que ter, porque por maternar, a gente sabe que precisa ser forte o tempo todo. A gente passa 3 anos sem dormir, cuidando do bebê. A uhum, gente é uma entrega muito genuína. E isso é tremendo, é uma particularidade nossa. Somos bem-aventuradas, mas isso não nos deixa entrar no autoabandono. uhum, Então, nós, infelizmente, temos uma cultura onde nós fomos ensinadas a sustentar tudo, a cuidar de todos, a não parar. sim, Por isso, nós temos uma sociedade de mulheres adoecidas. E isso vai além do luto. uhum, Vai além do luto. Quero que vocês possam perceber. E eu digo aqui que muitas vezes a gente usa a nossa fé como armadura. Aqui agora, né, Érica, a gente entra num tópico muito sensível da live, sim, que eu queria que você ouvisse com muito respeito. Muitas vezes, até usamos a fé como uma armadura, uhum, não para nos apoiar, mas para não sentir. Por quê? Emoção reprimida, ela não desaparece. uhum, A emoção reprimida, ela só vai te deixar estagnada. uhum, E é aí que eu trago aqui mais uma outra fala aqui que eu quero ouvir da Érica. Como foi para você, Érica, perceber que mesmo com fé, com amor, com maturidade emocional, essa dor continua existindo? uhum. Para mim foi um grande desafio, né? Porque a morte em si, ele é uma grande ruptura.
né? E a gente sabe que a gente crê no plano de Deus, mas viver ele na pele realmente, sim, demanda de muita calma e de muito equilíbrio para você sentir exatamente tudo que está acontecendo no teu corpo. E eu, de certa forma, a gente se cobra, igual você falou, né? A gente usa, às vezes, a nossa fé como uma armadura. Às vezes a gente acha que a gente, por ser cristã, a gente não pode sofrer. Não, não, a gente sabe. Ela tá melhor que a gente, todo mundo fala, né? Ela tá bem melhor que a gente. Um dia você vai se reencontrar, para quê? A gente sabe de tudo isso. Mas dói, mas dói. E é igual você falou, né? Se a gente cala tudo isso, né? Se a nossa emoção ela fica reprimida, fica estagnado. Fica como se fosse um vale, né? E ali fica como se fosse uma água. E a água ela começa a cheirar mal, né? E fica aquela água suja, aquela água apodrecida. Então é tudo quanto é emoção que a gente reprime, ela vira isso e estagna, e você fica com aquilo, né? Às vezes você vai tentando pôr coisas por cima, mas enquanto você não trata e você não olha e não fala o que é que eu tô sentindo. E aí eu disse para Deus, Deus, dói demais, e o que que eu faço? Né? E eu só senti, eu lembro que uma irmã disse para mim, clame pelo Espírito Santo. E aí eu falei, nossa, essa irmã passou por um processo, perdeu um neto, uma idade muito tenra. E aí, então, o que que eu fiz? Toda vez que eu sentia dor, Espírito Santo, eu tô aqui. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Me tira disso, me tira disso. E ali eu ia indo. Meu processo de fé, o meu processo de confiança, né? Eu fui me entregando toda aquela dor. A minha mãe, eu trouxe ela para morar no fundo aqui da minha casa. Então eu acordava, eu abria a porta, a primeira coisa, eu acordava, eu vinha para ver o cafezinho dela, ela queria tomar. E aí, imagina, você abrir a porta e tá um vazio, e tá um silêncio, né? E aí toda hora ela com aquela televisão ligada e aquilo, nossa, isso rouba a alegria, né? Rouba as emoções, ficam oscilantes, mas eu tento equilibrar, eu tento viver, pensar em tudo isso que você está falando, né? Eu tento pensar, é um processo da vida, olha o tanto que você viveu, né? O que é? Você quer que ela viva o tempo todo? Então eu mesma vou conversando comigo até para me acalmar. Vou respirando, eu choro, né? Tem momentos que eu choro. Quando logo uma amiga, logo quando ela faleceu, depois de alguns dias, eu estava bem baqueada, uma amiga me falou, vamos dar uma volta. E ela falou, preciso comprar um negócio em tal lugar, e a gente foi. Quando eu cheguei numa loja, gente do céu, aquilo foi... Olha a minha emoção, eu falei, gente, para que tudo isso? Esse povo, se a vida é isso, olha só. Então, assim, eu pude sentir isso. Parei no meio da loja e comecei a chorar. Né? E aí eu falei, puxa vida, ao mesmo tempo ela ia estar super feliz de estar aqui. E ali ficou um misto de emoções. Então o que que eu fiz, Jô? Eu fui sentindo, né? Sentindo, eu fui tendo calma para cada emoção que eu ia sentindo. E não reprimia nada. Né? Independente do papel que eu tenho na igreja, no meu trabalho, na minha casa, como mãe, como esposa, né? Quantas vezes eu falei pro meu marido, dói, tá doendo. Ele falava, eu sei que dói, eu tô aqui, né? Então é pôr para fora tudo isso, Jô, sabe? É É você. muito tremendo. Érico, o que você está falando é tão precioso, parece ser simples, mas é tão profundo, porque aí tá a cura, Érica. Uhum. Sabe? Quando você fala assim, eu lembro que eu tinha uma fala, eu deixo o potinho encher. É. Sabe? Vai enchendo, aí chega um momento onde eu vou pro meu cantinho, aí eu aliviava, ao mesmo tempo, Érica, que eu botava o louvor ali, aliviava no prantear, depois ao mesmo tempo eu dizia, ok, vamos sair desse lugar? Uhum. Mudava até o tom do louvor, já colocava para que eu estivesse em um outro lugar, procurava falar com alguém, mudar a ambiência, sair de casa, me ajeitar, Uhum. porque a gente muitas vezes não tem escolha de fugir da realidade. Você falou, né? Preparava o cafezinho, a gente teve essa fase das nossas mães morarem conosco, né? E aí, eu, hoje, de onde eu estou falando aqui, era o quarto da minha mãe. Uhum. Onde a minha mãe partiu aqui. Uma vida aqui se encerrou
E eu tive que tomar uma grande decisão. Eu tive que tirar tudo que tinha de mobília, de pertences, escolher o que eu ia guardar, doar para abençoar, como muitos remédios. Chegou a fazer fila aqui na minha casa de pessoas vindo pegar medicações, porque nós abençoamos muitas pessoas. E aí eu fui redescobrindo e onde a vida partiu aqui, a renovação. Porque hoje é daqui que eu Uhum, trabalho, sim, online, atendendo mulheres no Brasil, fora do Brasil. E isso tudo se transformou em vida. uhum, Mas eu não sabia, naquele primeiro momento, que ia acontecer na minha vida. Mas, quando eu fui colocando a fé em ação, sim, com a adoração, porque o que a Erika está falando é a dor em ação. A gente sente, a uhum, gente não nega, mas a gente adora, a gente entrega no altar do Senhor. Olha, eu acho que foi daí, Érica, desse meu luto, que eu entendi que eu realmente acessei a profundidade do relacionamento com meu Pai Celestial. uhum, Você percebe isso? Porque, assim, tem pessoas que se distanciam da fé, mas a escolha é que você se aprofunde, porque a dor, ela é didática. sim. A dor tem o poder de te fazer amadurecer. Isso faz sentido contigo, Érica, no que você experimentou na própria pele? Com certeza, Jo. É muito interessante, né? Teve um dia que eu senti assim, eu parei, eu falei assim, nossa, hoje eu sou órfã, de mãe e de pai, sabe? Veio na mente. E ao mesmo tempo veio um sentimento, caramba, para quem eu vou chorar? Olha isso, que louco, né? Então eu estou verbalizando literalmente o que a minha mente pensou, né? Então assim, se você às vezes pensa algumas coisas, se você fica aí, sabe, entristecido, né? Eu conheço pessoas que um familiar faleceu e a pessoa fica anos e não acha mais graça para a vida em nada. Jô, a primeira coisa que eu pensei, quando eu começava a indagar com o Senhor, eu falava, ela, é como se o Senhor dissesse para mim, ela tinha uma missão, você tem uma missão, ela se foi. Se fosse para você não continuar a sua missão, eu também teria te carregado junto. E aí isso virou uma chave, sabe? De eu virar e eu falar, dói, dói. Eu preciso caminhar, capenga, capenga. Mas vai indo que vai indo, vai indo. Igual ela falava para mim, vai, vai, vai. Às vezes eu acordava e eu ia olhar para ela, ela, tá fazendo o que aqui? Vai para academia, vai, vai, vai. Ela fazia, né? Então é essa força que eu fecho os olhos, que eu escuto ela falando, vai, 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 vai. É. Então é isso, Ju. Muito precioso, muito precioso. Nós nunca seremos órfãs, né? A gente descobriu que nós É. temos um pai, E, e aí a gente aprende até a falar de dentro verdadeiramente, Abba, Pai. sim, A exato. gente não tá órfã nessa Sim. terra. E outra coisa muito linda também, que eu acho que é importante a gente colocar, que muitas vezes o padrão de vida muda, né? Quando Sim. é. Eu acompanhei uma paciente onde o marido foi para trabalhar e não voltou. E Uhum. ali a vida mudou completamente, ela e a filha, e hoje vivem dores muito profundas de recomeço. E essa mulher está buscando voltar ao mercado de trabalho com uma nova profissão, sustentar a casa, o emocional da filha. É muito duro. Aqui a gente não está romantizando, a gente sabe que a realidade ela é ácida. Uhum, Ela é ácida porque o pão tem que chegar na mesa, porque você precisa sustentar tantas coisas. A gente não está tirando essa realidade, mas a gente uhum, quer pôr esperança, porque a gente não tá para trazer peso, a gente tá para trazer alternativas, porque o Senhor abre caminhos. sim. Ele abre caminhos no deserto. Quem somos nós para duvidar? O povo não entrou na terra prometida, que deveria ter entrado em 11 dias, demorou 40 anos, porque não confiou na promessa. Uhum, Mulheres, a palavra do Senhor é clara. Só que quando a gente duvida, a gente atrasa o processo, mulher. E uhum, Deus, ele sonda profundamente o nosso coração. Ele sabe quando a gente fala, eu não sei, ele vai te dar caminhos. uhum. Mas você precisa estar disponível para encontrá-los, para ouvir a manifestação do Espírito Santo dentro de você. Fala, amiga. É que eu esqueci, já a hora que eu estava falando, né, do sentimento Sim, de ser uma órfã, e aí eu pensei, puxa vida, eu tenho, lógico, a gente sabe, a gente tem Deus, mas aí assim, aí que você pega e você fala, Senhor, é o Senhor, eu tenho que me agarrar, sabe? Aí você começa a mergulhar mais fundo com Deus, porque você sabe da sua dependência. Então essa vulnerabilidade também, ela é tão boa, né, para a gente reposicionar algumas posições que a gente estava tendo na vida.
né? E aí você fala, não, Senhor, olha, a vida é muito séria, né? A gente sabe que quando a gente passa por um processo de luto, a gente vive uma espécie de uma transcendência, né? A gente acaba valorizando muito mais, fica um período, hoje a gente fica, né, pensando muito mais em valorizar mais a vida, as coisas, mas isso ao longo do tempo vai passando, mas ao mesmo tempo, a gente tem que estar vivo isso na gente, né? Olha, Senhor, o Senhor controla todas as coisas. O Senhor é quem cuida de mim, o Senhor é o meu pai, é o Senhor e eu, o Senhor, né? Por mais que eu não tenha mais mãe e pai. Eu acho tão profundo isso, porque assim, Érica, não tem como dissociar a espiritualidade da terapia. Não dá. Uhum. Não faz sentido. A gente tem uma base, princípios, valores, onde a gente se mantém em fé para avançar, um norte, uma direção. E é por isso que a Então, gente faz psicologia, né, Jô? oi? E é por isso que a gente não faz psicologia, né? Então, é porque nós escolhemos estar num lugar muito humanizado ali, de acolhimento emocional, de permitir. Não tem como você não abraçar, você não se emocionar, você não colocar sobre a sua fé, a sua crença, né? Nós atendemos mulheres cristãs, independente de serem evangélicas, eu atendo católicas preciosíssimas, porque a gente não está fechado numa placa, numa doutrina, a gente está pela fé em Cristo Jesus. Amém. E isso nos une numa irmandade, isso é muito poderoso, né? E as mulheres têm que ter esse espaço cada vez mais livre e consciente. Mas eu também quero falar uma coisa, Érica, que existem estágios do luto, né? Não Uhum, são regras fixas, mas ajudam a você a se ler, a de repente, a identificar onde é que você que está vivendo. Porque uhum, existem sinais, né? Então, existem sinais de que você pode estar no estágio da negação. uhum, Porque existe. Aquela pessoa que fala assim, ó, parece que não caiu a ficha ainda. uhum. Parece que vai entrar a qualquer momento aqui pela porta. É uma fase do luto. Tem Sim, a fase da raiva, que inclui a raiva em Deus, como a gente falou lá no início. sim. É a fase, é um dos estágios do luto, sim. Quando você questiona, mas por quê? Que tivesse me levado, eu não entendi. É legítimo. Tem Uhum, um outro estágio do luto, que é a da barganha. sim. Como você também comentou, se eu tivesse levado para o hospital, se eu tivesse feito mais isso, se eu tivesse feito aquilo, é um estágio do luto também. E um outro estágio é o da tristeza profunda. Essa tristeza que te drena a energia, mas tem o último estágio, que é a aceitação. A dor não some, mas ela muda de lugar, não é, Érica? Uhum, Então você pode ter saído e ter saltado muitos desses estágios e conseguir elaborar isso para você já ir para a aceitação do luto. sim. Não necessariamente você tem que passar por tudo isso. Então, aceitar que nós estamos falando aqui não é esquecer, É. é parar de lutar contra o que dói. Hum, Consegue entender? Então, Érica, você sente que o luto mexeu com a forma como você se percebe hoje como mulher? Nossa, com certeza. O luto me fez refletir, né? Na verdade, sobre mim, sobre o outro, sobre o mundo, sobre Deus, né? Quando a gente se deixa estar, igual eu falei, vulnerável, né? Percebendo exatamente tudo o que está acontecendo com a gente, né? E a gente vai se sentindo, a gente vai se enxergando, a gente vai tendo aquele estado de presença, né? Olha, eu tô sentindo exatamente isso. Então, o que que você faz agora? Se acolhe, fica quietinha, vai para um lugar, né? E aí, assim, em específico, né? Eu, por exemplo, Jo, eu escolhi também me recolher por alguns dias, né? Onde foram, assim, salutares para o meu entendimento, né? Eu trabalhei uma certa nova adaptação, eu trabalhei valores, né? Que muitas vezes a gente, como mulher, dá demais para algumas coisas e deixa outras coisas, né? Tão mais significativas sem valor nenhum. Então eu comecei a olhar para mim como mulher e falar, nossa, quanta bobeirinha, quanta picuinha, quanto sapato que não precisava, sabe? Quanta bobagem que a gente vai vivendo e a gente começa a olhar a vida com muito mais realidade, sabe? Olha, é isso. Deus te fez, você tem um propósito. Qual o propósito, sabe? Estar com pessoas, se relacionando e vai atrás disso, né? Então você fala, nossa, a minha mente abriu, assim, né? Para um leque gigantesco.
Eu acho tremendo isso que você está falando, porque assim, eu tenho uma empatia completa com o que você está falando, que eu experimentei na minha vida. Olha aqui o que a Elisete está falando. Eu senti raiva porque meu pai faleceu no dia do aniversário do meu filho. Eu falava, por que, pai? Eu nunca iria te esquecer. Por que Uhum. neste dia, pai? É legítimo, né, Elisete, esse questionamento. Você está aprendendo aqui que é um dos estágios do luto. Olha, a Elisete continua. Eu sofri muito os primeiros anos, mas eu nunca deixei de comemorar o aniversário do meu filho. É sobre isso. É sobre o Sim. que eu acabei de falar aqui. É você posicionar. Não é esquecer, mas também é parar de lutar contra o que já se foi. O seu filho Uhum. tá aí. E que Isso. bênção maravilhosa. É. E, Érica, o que que É. você percebe que mudou em você? Não porque você quis. Mas Uhum. é porque essa dor te exigiu, né? Você falou, mudei valores, Josélia. Hoje o teu dia tá diferente, a tua rotina, você tem Uhum. espaços maiores. Então, como você percebe o teu anseio de utilizar o teu tempo agora, nesse teu novo momento de vida? É, Jô, sobrou um monte de tempo, parece, né? É, foi muito estranho os primeiros dias, assim, porque ainda mais nesses últimos meses que ela estava mais adoecida, que eu tinha que correr bastante, então eu trabalhava e estava no home office, e aí eu corro, e aí eu vou para lá, vou para cá. E aí, nossa, eu falei, gente, agora eu tenho tempo, né? Mas interessante que Deus vai trabalhando várias coisas, né? Que desde agosto do ano passado, julho, agosto, eu comecei a me projetar também para entrar com mais força, né, na área que eu atuo hoje também como terapeuta, né? Então, pude ter esse novo nascer, né? Mas também, Jô, o que eu percebo que teve que nascer também muita coragem em mim, né? Primeiro para a resolução com as questões do próprio falecimento, né? O dia que eu cheguei lá e que daí eu tive que fazer o reconhecimento do corpo, que eu entrei naquela sala fria, abri a minha mãe, toquei nela. Então você fala, meu Deus, você tem que se despir, né? Naquele tem momentos que você fala, você tem que se despir de toda a sua vulnerabilidade para você realmente ter coragem, para você enfrentar, para eu estar ali, né? Então naquele momento foi um momento que realmente eu me lavei de chorar, né? E estava ali, mas eu falei, eu tenho que estar forte, né? Então depois do velório, e aí eu falo o dia seguinte, né? E aí vão vindo, e aí você fala, meu Deus, que vazio, o que é que eu faço? Você fica sem norte, você parece que é um cachorro que caiu num caminhão de mudança, né? E aí eu percebi que minha mãe, no caso, né, igual eu falei, ela sempre me deu muita força para eu vencer na vida. Faz isso, faz aquilo, né? E aí às vezes parece que assim no dia a dia não tinha tanta profundidade, mas quando ela se foi, né? Foi exatamente isso. Eu fui dando conta, eu fui percebendo, né, que eu precisava executar tudo aquilo que a vida toda ela me ensinou, né? Como se fosse aquela criança, exatamente, né, que chorasse e fala agora eu não tenho mais mãe. Então agora quem vai viver é tu e é tu. Vai tu com Deus e vai embora, corre, vai embora, né? Então assim, eu tirei lição, né, que eu tenho realmente Deus, óbvio, né? Mas quando eu tenho que ser corajosa para enfrentar, né, os desafios da vida e segurando aonde? Nas mãos de Deus. Né? E não adianta, João. Não tem, o que eu senti assim, não tem segredo, não tem escolha, não dá para fugir. É isso ou é isso. Quanta contribuição linda você está trazendo aqui. E eu queria dizer para você, tem muita gente comentando aqui, a coisa mais linda, as pessoas estão. Gente, essa live ela é terapêutica, tá? É, Porque no momento que você, a Andréia, a Liliane, a Leda, minha sogra querida, a Andréia, a Sandra, todas vocês que estão aqui se expondo, escrevendo, você está se curando. uhum, Você está revisitando aquela dor, mas perceba agora que você está no espaço sendo orientada para trazer um novo olhar. Querida uhum, mulher, isso é ressignificar. É quando você volta, fala daquela dor, mas você está trazendo uma nova visão. Então eu quero te convidar. Assiste de novo essa live. uhum, Você que está aqui trazendo esse testemunho, assiste com o coração aberto para uhum, você ver quais são os insights
que vão simplesmente cair no teu colo de entendimento, de elaboração Uhum. para essa situação. Eu te asseguro que com essa fala nossa empática, humana, terapêutica, você vive cura, porque aqui tem a manifestação do Espírito Santo quando a gente se coloca como Sim. cartas vivas, através da nossa boca, do que nós vivemos, nós nos colocamos que estamos aqui posicionadas para não ficar estagnadas. Essa live, ela tem um propósito e eu Amém. acredito que ela vai cumprir esse propósito. Manda essa live para quem precisa ouvir, porque Uhum. aqui são mulheres reais, não é verdade, Érica? Eu ia falar, é dor real, né? Dor real, e a gente não tá falando de um remédio, né? Olha, toma isso que passa. Não é. É só você se perceber. Tá doendo, tá. Mas e aí o que é que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que reagir. Perfeito. Existe o luto persistente, né? Muitas Sim. aqui já colocaram que tem o luto persistente, principalmente. São coisas, né, que a gente pensa, mas por quê? Quantas pessoas aqui estão colocando que perderam entes queridos nos dias de festas comemorativas, né? A minha filha Larissa, quando estava comemorando seus 5 aninhos, faleceu o tio dela. Nossa, mas isso foi o tio vô. E naquele dia a família enlutada e aquela criança já tinha uma festa Uhum. organizada no buffet. Nós optamos em manter a festa. E para poupá-la emocionalmente, nós, enquanto família, precisamos nos estruturar Uhum. para passar por aquele tempo difícil. Mas é uma particularidade a mais que eu estou aqui contando para vocês. A gente tem que ter um malabarismo rápido de ação, né? Fale, Érica. Ô, Jô, minha mãe faleceu dia 31 de dezembro, o último dia do ano. E aí, quando de repente eu estava conversando com meu marido, né, e a gente começou a trocar algumas informações a respeito disso, e ele falou assim: Olha, sua mãe era tão organizada nas coisinhas dela, e ela era tão cheia de vida, que acho que ela falou: Olha, eu vou partir aqui, aqui começa um novo ciclo, vamos Uau! ver. Né? Então eu falei, olha que ressignificação que ele fez, né? Eu poderia olhar para toda aquela tristeza, mas é como se ele dissesse, olha, aqui eu estou fechando um ciclo, vão viver, vão aproveitar a vida. Que ela, se tivesse me ouvindo, ela ia falar isso. Vai. É. Tremendo. Então é você olhar, depende da forma que você olha. É a forma como você olha. E aí você falou uma coisa muito importante. Porque a forma como você olha, às vezes você tá aqui, ó. Só que essa lente que você tá olhando, ela tá suja, Uhum. embaçada. Você precisa vir aqui, ó, limpar. Uhum. Para você ver realmente como é de fato. Porque essa questão do luto persistente que muitas estão falando aqui é quando esse luto ele está se arrastando, não é porque você ama demais. Ô, querida mulher, não é porque você ama demais, é porque algo ficou aí, sem recurso emocional. É. É uma culpa não resolvida, Uhum. são palavras não ditas, é uma identidade rompida. Eu tive a minha identidade rompida com a partida da minha mãe. Eu Uhum. fiz tudo por ela, eu não tinha culpa nenhuma. Eu falei tudo que eu queria falar, mas a minha identidade foi rompida. Cada pessoa está no estágio, no lugar. Não é verdade? Então, o que você sente que ficou pendente aí na sua história? É uma pergunta para você que está nos ouvindo agora Uhum. para que você possa elaborar esse processo para ser de fato superado. Ô, Érica, em Uhum. algum momento você sentiu que precisava ser forte para não preocupar os outros? Olha, Jô, interessante. Acho que pelo fato da gente trabalhar com as emoções, né, cuidando de tantas pessoas, eu não me preocupei não, Jô, sabe? Eu fui vivendo a intensidade daquele momento, sabe? Eu fui olhando, né, no momento que eu entrei naquela sala fria, né, que eu fui fazer o reconhecimento da minha mãe, eu entrei e na minha mente pensava, é aqui, você precisa fazer isso, é agora. Né? E ainda eu pedi, a moça abriu, eu pedi para olhar mais um pouquinho ela. Então eu estava vivendo toda a intensidade daquilo até naquele momento. Olha que loucura. Mas eu sei, sabe quando você se prepara até de certa forma para o luto, né? Então eu falei, eu sei o que eu estou vivendo. Então eu estava inteira, né? Às vezes quando a gente fica toda despedaçada, né? E a gente fica aí com conflitos lá para trás, né? E cada conflito fica num lugar, a gente não está inteira.
né, Jô? Para viver o que a gente tem que viver o agora. Né? Por isso que às vezes a mulher vai sofrendo, vai se perdendo, as pessoas vão, né? Então o que que eu fiz? Eu vivi momentos tão intensos com a minha mãe, né? Que eu precisei o quê? De certa forma, né? Ir devagarinho experimentando essa avalanche, essa novidade de emoções, né? E eu fui me permitindo experimentar cada um deles, ter esse diálogo interno que eu já falei, um diálogo interno, mas bem fluido, né? Olha, o que que você está sentindo? Será que você está se mascarando? Até isso. Tudo eu fui me investigando, né? Para poder viver a intensidade desse momento, para criar até, de certa forma, um impulso para reorganizar cada detalhe da minha vida. E é isso, você foi tirando a força da emoção e Amém. você foi ressignificando dia após dia. Querida mulher, essa live é um tema muito sensível, como a Ana Sim. Paula falou, é um assunto muito forte. Nós estamos aqui com todo respeito, trazendo essa partilha que possa edificar, que possa te orientar, te levar para uma autorreflexão guiada. E acredite que não é ruim tocar no assunto quando você está bem acompanhada, para que você possa trazer um olhar racional, equilibrado, consciente. Então, agora, para a gente já caminhando para o final, essa parte que é tão fundamental e a gente já falou dela no decorrer de toda a live, que é o que não te contaram sobre a fé no luto. Uhum, Essa é a parte ouro dessa live aqui, porque a fé, ela não anula a dor, uhum, ela vai sustentar o que você está sentindo. Sustenta quem está sentindo. Olha só, a fé, ela sustenta quem está sentindo luto. uhum, Então, a gente tem aqui o Salmo 23, capítulo, Salmo 23, versículo 4. O vale não é castigo, é travessia. Percebe? O vale não é um castigo. Ele não é um lugar para você permanecer. uhum. Ele é uma travessia. Então, Deus, ele não apressa processos emocionais. Não tem atalho, tá? Já É. adianto para você, não tem atalho. Por isso que tem que ser estruturado. É isso que a gente